Padre Giovandir, autor deste livro, Espiritualidade e Coach, junto com José Roberto Marques, que eu também tive a oportunidade de ser coautor. Minha história com o coach foi a primeira vez que tive a participação aí na escrita. Deixa eu ver aqui. Diz que gaúcho toma chimarrão. Eu tô bem servido. Só que essa cuia aqui, ela não é tão de gaúcho macho, assim. Ela é mais pras gurias, pras prendas. Aí chegou o padre, deixa eu chamar ele para nossa live, agora sim. Grande Donato, bom dia, bom dia. Ele falando aqui que o cenário tá perfeito. Grande Donato. Hoje para falar, gente, de espiritualidade, falar um pouquinho do coach, como essa metodologia e filosofia de vida também transformou a minha vida em todas as áreas. Então eu contei um pouquinho disso no meu livro, A Minha História com o Coach, como que o coach em pouco tempo gerou essa transformação. Bom dia, padre! Que alegria! Bom dia! Antes, como que é a história da cuia aí? Essas cuias vai para as primas, é isso? Das prendas, tudo cheio de pedrinhas preciosas, ó, parece pérolas. Opa! Mas o importante é o conteúdo, não é a embalagem, né? E pro friozinho é muito bom aqui, né? A nossa cultura de tomar um chimarrão. Costuma-se tomar chimarrão de manhã, final de tarde. Tem uns que tomam o dia inteiro chimarrão, não para de tomar chimarrão. O chimarrão tá sempre companheiro aí, né? Muito bom, Gabriel. Felicidades. Gostei do seu cenário aí, padre, justamente com a capa do livro. Estava já divulgando aí pro pessoal, onde eu recebi, inclusive, uma dedicatória aqui, muito feliz. Eu acompanhei os colegas, né, numa formação de coach. E eu já vou aproveitar e te convidar para tu te apresentar para o pessoal aí e contar um pouquinho. Olha eu aí, também ó. Estou aqui com a pessoa aqui, olha só. Maravilha. Muito bom, Gabriel. Fico feliz demais de você ter interessado aí por esta obra, que é uma obra que, para mim, ela sintetiza bastante daquilo que eu sou, daquilo que eu estou fazendo, e bem parecida aí com o que você também escreve aqui na sua parte desse precioso livro, né? Que é exatamente esse empoderamento, esse crescimento. Não que a gente estivesse assim, vamos dizer, numa situação ruim. Eu me considero uma pessoa muito agraciado, muito cheio de oportunidades, e sempre gosto daquela expressão, né? Vamos aproveitar o cavalo arriado. E por que não montar? Então, são muitos os cavalos arriados que passam na minha frente, e às vezes até fico em crise em qual deles montar primeiro, né? E este livro, com certeza, foi uma grande oportunidade, algo assim que eu pensei, graças aos estudos aí que você muito bem faz, e eu também fiz alguns, não tantos como os seus, né? Você está bem adiantado com relação ao que eu já consegui fazer. Mas eu ainda quero chegar lá ainda. Acredito que eu ainda sou novo, embora os cabelos não apareçam tanto, mas eu estou aí nessa caminhada cada vez mais em descoberta. E o interessante da vida é descobrir. Eu gosto muito de uma frase, que inclusive é tema de um filme, né? Se eu posso utilizar 100% da minha capacidade mental, para que usar, então, apenas 10%? Ou seja, os estudiosos dizem que nós temos apenas 10% de uso, às vezes alguns 15%, né? Mas eu fico sempre imaginando, gente, se eu pudesse utilizar 100% da minha capacidade mental, como eu seria, o que eu estaria vendo, e é um pouco nesse sentido que eu quero compartilhar conhecimento, foi um pouco aí a história desse livro. Pois bem, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou, então, Giovandir, sou padre salesiano de Dom Bosco, sou natural do estado de Goiás, numa cidade chamada Silvânia, e de Silvânia eu morei em Goiânia, depois Belo Horizonte, Barbacena,
morei em Palmas, Tocantins, e voltei para Silvânia, e atualmente eu estou aqui em Araxá, Araxá, que fica aqui no Vale do Paranaíba, em Minas Gerais, e estou aqui trabalhando como diretor de uma escola, um colégio muito bom, uma equipe muito boa. Então é um pouco esta a história da minha realidade aí pessoal. E muito obrigado, Gabriel, por esse convite, por esta sintonia aqui através das redes sociais. Maravilha, padre. Para mim, como eu falei no início, é uma alegria. E você não imagina quanto eu ficava contente e alegre de ter colegas padres. E para mim até foi surpreendente encontrar no ambiente do coach. Eu acredito que o coach ericksoniano, que é muito baseado na linguagem de Milton Erickson, do psicólogo Milton Erickson, que foi a formação que a gente fez junto. Ali foi uma das primeiras vezes que eu tive um colega padre no coach, mas depois eu tive na psicologia positiva, tive colegas padres. Quando eu fui anjo staff dos PSCs, que é a primeira formação de coach, encontrei padres fazendo também, e eu achei sensacional. E assim me traz uma alegria, porque é uma busca de autoconhecimento, né, padre? E a gente tá nessa evolução aí, e isso a gente pode utilizar das ferramentas, do conhecimento, do network na nossa missão, no nosso dia a dia, não é verdade? É verdade, eu sempre gostei do diferente e sempre também fiquei incomodado com esta maneira que às vezes a igreja, nós padres e muitas lideranças dentro da igreja, de entenderem que às vezes a verdade está somente dentro das quatro paredes, da estrutura física da igreja. E eu já tive aí, nos meus estudos, ainda lá na filosofia, algumas oportunidades que me possibilitou quebrar um pouco essa ideia, né? E eu sempre procurei ali na história da igreja, sempre procurei ali nos filósofos, nos teólogos, esse pensamento que fosse um pouco mais além dessa realidade doutrinária, dessa realidade tão simplesmente estrutural. Uma dessas experiências foi um trabalho de conclusão de curso que eu fiz na minha filosofia, onde eu fundamentei em Santo Tomás de Aquino, onde eu coloquei a fé e a razão como parâmetros para que a gente consiga dialogar, que a gente consiga refletir em diferentes... Na verdade, a fé e a razão foi na teologia. Eu quero lembrar mesmo, é o trabalho que eu fiz na filosofia, que foi a Renascença em Erasmo de Roterdão, que busca lá na Idade Média o Erasmo, que ele é um pensador, um filósofo ali daquele contexto da Idade Média, muito contemporâneo ali, inclusive podemos dizer amigos de Lutero, e eu gostei muito da história de Lutero, e acho que ele foi muito mal compreendido na época. Hoje nós podemos ter uma outra visão de Lutero, e Lutero era padre, era da Igreja Católica, por tentar fazer o pensamento acontecer dentro da igreja, acabou sendo excluído ou se sentindo excluído. E dali, então, surgiu uma série de equívocos que ainda podemos observar no contexto atual. Bom, Erasmo, Lutero, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, são personagens grandes aí da nossa caminhada enquanto igreja, enquanto filosofia, que sempre me fizeram pensar. Depois, uma outra frase também, né, que muito mexeu comigo, esta de Feuerbach, que diz o seguinte: olha, a instituição ou você ama ou você sai dela. Perceber o seguinte, eu não quero sair da instituição, de modo algum por causa do pensamento, por causa do conhecimento. Mas eu quero sim amar a instituição. Mas eu quero amar a instituição de forma que eu possa contribuir com ela e ela possa contribuir comigo. E assim, então, mais recentemente, frente a os outros estudos aí que eu procurei fazer, o coach chegou na minha vida. E uma vez chegando na minha vida, pude conhecer o José Roberto Marques, pude ampliar aí a minha visão de mundo, pude ter no José Roberto Marques, ele sempre fala e eu gosto de repetir isso, José Roberto ele não quer ser copiado, ele quer servir de inspiração. E eu gosto muito disso nele, né?
Então, quem gosta do José Roberto, quem gosta do coach, tem no coach, tem no José Roberto e outros grandes, com certeza, uma inspiração. E foi isso que eu também percebi na minha caminhada. Eu poderia ser, de alguma forma, inspiração dentro da igreja, eu poderia ser inspiração dentro da escola, não ter medo. Esta é a minha fala-chave, não ter medo de se colocar na linha de frente, porque, de alguma forma, as pessoas te observam. E elas observam tanto do ponto positivo quanto do ponto negativo. Então, vamos ser o máximo possível positivos. É isso, Grande. E, padre, eu gostaria muito aqui de falar um pouco do meu ponto de vista, vou ser bem específico, que as formações de coaching e algumas outras que eu busquei, de inteligência emocional, da parte para conhecer um pouco mais a nossa mente, da hipnoterapia, elas acabaram fortalecendo e fundamentando ainda mais a minha fé e a minha crença. E às vezes tem alguns receios e alguns medos que acham por a gente estar abrindo a nossa mente, a gente vai desviar de alguns valores. Não foi o que aconteceu comigo. Ela fortaleceu ainda mais a minha fé e ficou muito claro, padre, também, eu até posso compartilhar com vocês, eu sou católico, apostólico, romano, sou participante, atuante, desde jovem já participei do primeiro Ondinha, que é um movimento de crianças aqui da minha cidade, depois que a gente faz, né, a primeira comunhão, a catequese, depois a crisma. Então, participei dos programas de jovens, tinha o CLJ, que é um grupo de jovens, participei do Emaús. Então, eu tive uma caminhada bem bacana no grupo de jovens, agradeço, sou muito feliz por ter tido esses momentos que também me ajudaram muito e que construíram hoje a clareza do propósito, que eu vou compartilhar logo em seguida com vocês aí, que é com a música, o padre já conhece um pouquinho. E então falar um pouco isso, né, de quanto também essa busca do conhecimento me ajudou na parte da minha espiritualidade, mas deixou muito claro também uma diferença entre religião e espiritualidade, que até então eu não tinha essa diferença, eu achava que era tudo uma coisa só. Então daqui a pouco é importante nós só dizer um pouquinho da diferença do que é da religião e da espiritualidade, que a gente pode sim utilizar a religião para potencializar a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com aquilo que a gente acredita, mas não necessariamente para a gente ter a espiritualidade, a gente 100% precisa de uma religião. E outra coisa que eu gostaria de compartilhar, que para mim é uma inspiração, o José Roberto Marques foi uma inspiração, porque ele fala muito de coaching com alma, de ter esse olhar amoroso no ser humano, de não olhar só a metodologia técnica, racional, mas sim também essa lado da alma, né, do espírito, do ser humano completo. E isso me pegou muito, muito forte. Eu disse, cara, é nessa linha que eu quero seguir. Eu quero atender a pessoa, que ele até traz uma frase de Jung, que eu adoro também, que é: conheça todas as técnicas, conheça todas as práticas, né, utilize todas as ferramentas, mas quando estiver em frente a uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, essa questão da humanidade, do amor, e eu digo que no coach a gente acredita que se até tudo que tu tentou não deu certo, ame aquele coach, ame aquela pessoa, que com certeza vai dar certo. E a gente acredita muito no poder do amor. Isso que gera transformação, mudanças, ressignificados. Mas uma das minhas inspirações, padre, em questão da espiritualidade, religiosidade e comunicação com todas as religiões, foi o Papa João Paulo II, que fez a gente enxergar que a gente pode, sim, se comunicar. Quero me dizer que está dando um pouquinho de eco. Não sei se tu está me ouvindo bem aí. Eu estou ouvindo bem, tá tranquilo. Tá. Se não, qualquer coisa eu ponho o fonezinho de ouvido. Aqui, mas ele está dando eco aqui mesmo. Aqui para mim está ok. Fecha o fone. Vamos lá. Voltando só na questão do Papa, porque ele foi o primeiro que fez um movimento a ir de encontro com as outras crenças, outros líderes religiosos. Ele fez
acho que nunca se viu na história um papa apertando a mão de cada líder religioso, dialogando, mesmo tendo as crenças diferentes. Eu achei aquilo maravilhoso e trouxe isso como aprendizado, porque eu sou um apaixonado e curioso e tenho amigos de todas as religiões. Eu tenho amigo que é evangélico, tenho amigo que é batista, tenho amigo que é judeu, tenho amigo que é budista. E eu utilizo, às vezes, a curiosidade para entender, né? Como é que se pratica, como é que não é. Mas tendo a certeza da minha fé, e eu consigo dialogar, e isso é maravilhoso, né? A gente ter essa maturidade, essa evolução de poder dialogar sobre as crenças, sobre a religião, e principalmente entender a questão da espiritualidade. Então, isso eu ia pedir para ti nos trazer, então, mais ou menos essa diferença, a diferença de conceitos de espiritualidade e religiosidade. Ótimo, Gabriel. Antes de entrar aí na questão, quero te parabenizar por essa caminhada linda. Eu pude conhecer você lá no Ericksoniano, pude conhecer um pouco da sua história aqui através do livro que você escreveu, né? E também acompanhando um pouco aí as redes sociais, estando com você. Inclusive, você fala aí do Papa João Paulo II, olhando lá o seu casamento, né? Você conseguiu a bênção apostólica do Papa Francisco. Olha só, o que você fez para conseguir essa proeza? Isso é as amizades, padre, o network, né? A gente, por ter essa caminhada de igreja, quem conseguiu mesmo para mim foram irmãos do Reino Cristo, e que eles tinham contatos diretamente lá no Vaticano com o Papa, e eu, com uma certa antecedência, demonstrei assim o desejo, e eles conseguiram para mim, e chegou assim 2 semanas antes do casamento, a bênção apostólica do Papa Francisco. A gente tem ela aqui em casa, enquadrada, é linda, e nos traz ainda mais força, amor e lembranças positivas aí para a gente seguir a nossa caminhada. Excelente, parabéns. Parabéns aí à sua família linda, ao seu projeto. Pois bem, ô Gabriel, para nós então respondermos essa pergunta, você toca aí numa questão que o José Roberto traz de uma forma muito bonita. Tá ouvindo bem o som? Tá tranquilo? Sim, parou de dar o eco, ainda tá dando eco, o meu. Não, para mim aqui tá ótimo. Tá. Então vamos partir desta compreensão que nós temos um corpo e nós temos a alma. Nós não podemos separar essas duas realidades, porque nós não podemos deixar de tomar consciência dessas duas realidades. Separar podemos até, mas elas estão intrínsecas na nossa vida. Inclusive, eu gosto muito da pergunta que o José Roberto faz, que está aí também na internet, né? Eu sou um corpo ou eu tenho um corpo? Bom, e aí nós podemos analisar de diferentes ângulos essa pergunta. Vão aparecer aqueles que vão dizer que eu sou um corpo. Vão ter aqueles que vão dizer eu tenho um corpo e eu tenho uma alma. E vão dizer outros que eu tenho um corpo e nele há uma alma. E outros vão dizer, não, eu sou uma alma, o corpo é apenas um detalhe nesse processo. Bom, as respostas são variáveis e o que nós não podemos deixar de compreender que eu aqui agora, para falar com você e muitas pessoas para nos assistirem, nós somos aqui corpo e alma e corpo. Eu estou aqui fisicamente sendo visto, mas eu estou falando profundamente com a minha alma, com todo o meu interesse, com toda a minha vontade de ser entendido, e a nossa amizade, a nossa interação aqui, isso tudo é alma, isso tudo é espírito, né? Bom, então compreendidas essas duas dimensões da nossa realidade enquanto existentes, e eu falo isso mais no livro, se alguém quiser depois pode adquirir e olhar isso. Espiritualidade, isso, muito bom. Eu sempre digo, espiritualidade todo mundo tem, é impossível não ter. Então vamos compreender isso. Mesmo a pessoa que vai dizer, olha, eu não vou à igreja, eu não rezo, eu não acredito em Deus, eu não tenho nada, mas você tem a espiritualidade. Do contrário, você estaria simplesmente no cemitério ou dentro de um caixão a caminho do cemitério, né? Ou seja,
a espiritualidade faz parte da nossa dimensão de alma. O como nós vivenciamos a espiritualidade, o como nós vamos amadurecer essa espiritualidade do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de assimilar para que ela me faça uma pessoa melhor, ou às vezes pior, é aí os instrumentos que nós vamos ter ao longo da nossa caminhada. A religião, vamos assim entender, a religião é um instrumento que me leva a viver melhor a minha espiritualidade. E aí nós então podemos compreender que nem todo mundo tem religião, porque não quer, porque não buscou, não se interessou por ela. E quando eu falo aqui de religião, eu não estou exatamente falando de evangélicos, de católicos, eu estou falando aqui das 3 grandes religiões que nós temos no mundo, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, pegando o islamismo na sua pureza, porque às vezes há muitas compreensões erradas com relação ao islamismo, né? Por que essas 3 religiões? Porque elas buscam o Deus único, um Deus como Criador de todos nós. As outras muitas maneiras que nós poderíamos também dizer que são religiões, elas variam de muitas outras maneiras que a gente poderia talvez mais dizer são técnicas, são exercícios, são grupos que se organizam, às vezes busca na natureza, que é muito bom, às vezes busca numa outra realidade, que nada contra. Eu trabalho muito uma música do Gilberto Gil, se não me engano, com a Marisa Montes, que trabalham 77 maneiras de se dirigir a Deus. Eu gosto muito dessa música, é um clipe que você pode encontrar aí na internet, e lá então existe. Se Deus é God, se Deus é Javé, se Deus é Deus, se Deus é a rocha, se Deus é a nuvem, ou seja, isso não são nomenclaturas, isso são maneiras de se buscar a Deus. Mas nós precisamos compreender que Deus é único, Deus é o Criador, como nós podemos conferir lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Então, é nessa maneira que nós podemos trabalhar a diferenciação entre espiritualidade. E aqui no livro, então, eu pego a espiritualidade de uma forma mais ampla e uso a religião para poder chegar nessa espiritualidade. E é muito legal na questão do livro, onde o padre Giovandir, ele relaciona isso com os rituais da missa. Eu achei sensacional as comparações, os exemplos. Aí me permite, ô Gabriel, me permite então você, ao fazer esta referência, o que foi o meu primeiro propósito com esse livro? Foi escrever de uma forma especial para o público religioso, independente se é católico ou não. Tá. Então eu quis a minha primeira intenção foi mostrar a experiência do coaching para as pessoas que estão nas igrejas. Então assim, eu quero que elas também se interessarem, entendam o que eu estou agora compreendendo, o que eu estou agora feliz por ter encontrado, que é essa metodologia do coaching. Então nós temos dentro do coaching a ferramenta que é a roda da vida. Sim. E nós temos dentro da dimensão religiosa o chamado círculo litúrgico, que começa lá com o Natal, na verdade com o Advento, e termina lá com a festa de Cristo, Rei do Universo. Então é uma verdadeira roda da vida. Foi o ponto onde eu parti para poder pensar esse livro. A roda da vida dentro do coaching, a roda da liturgia dentro da estrutura religiosa. Então, a minha intenção foi trazer esse público religioso, esse público que muitas vezes está aí rezando, celebrando, louvando, mas sem muita compreensão do que realmente estão fazendo. E aí, quando eu, então, desenvolvo esse livro, a proposta era de possibilitar essa compreensão que mais pessoas, assim como eu, assim como você, que nós somos católicos, pertencentes a uma religião, descobrimos o coach, que mais pessoas também pudessem descobrir. Maravilha, até aqui a Marfa está colocando que bênção de live,
Quero esse livro, vou ler e divulgar para as minhas clientes. Então, como é que faz para encontrar esse livro aí, padre? Vamos aproveitar aí, então. O pessoal que quer adquirir o livro, como é que funciona? Maravilha. Esse livro ele pode ser encontrado sempre nas formações do IBC, do Instituto Brasileiro de Coaching, que nós estamos aí no período de paralisação por causa da pandemia. Então, essas formações também estão paradas. Então, se você sabe de alguma formação na sua cidade ou na sua capital, esse livro sempre é levado lá nas livrarias do Instituto Brasileiro de Coaching. E tem o shopping online do IBC. Se tu entrar no site do ibccoaching.com.br, tu consegue comprar virtualmente, eles te entregam na tua casa lá. Então, tem essa possibilidade também. Então, toda a logística de distribuição do livro, ela é feita pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Bom, eu como coautor, eu tenho sempre alguns exemplares comigo, que as pessoas podem, me procurando nas minhas redes sociais, dar o seu endereço. Aí eu faço sempre questão, né, de ter a minha dedicatória, como você fez, né, Brandes? Sim. E assim, as pessoas entrando em contato comigo, elas também podem adquirir esse livro. Vamos por aí. Isso, entra no direct, pode seguir o Padre Giovandir também, né, aparece aqui em cima no cantinho, Gabriel, e o Padre Giovandir entra ali, já começa a seguir ele, qualquer coisa manda uma mensagenzinha no direct, e já combina aí quem quer o livro, ainda mais com uma dedicatória do próprio autor e do padre, imagina que bênção. Muito bom, Gabriel. Muito bom. O que eu queria também compartilhar quando você falou das maiores religiões ali, do islamismo, do judaísmo e do cristianismo, eu tive a oportunidade de fazer a peregrinação para a Terra Santa, isso em 2007. Eu fui junto com a Obra de Maria, que é pertinho da Canção Nova, e eu realmente, além de conhecer os lugares turísticos, a gente fez a peregrinação. E a diferença da peregrinação é que em cada local, em cada lugar, a gente fazia a parte da espiritualidade junto. Então, a gente teve missas diárias, teve as leituras daqueles lugares. Quando a gente estava passeando no Mar da Galileia, tinha leituras do Mar da Galileia, e a gente andou no navio e cantou as músicas que eu cantava na juventude, foi sensacional, assim. Quando a gente foi no Monte Tabor, da Transfiguração, a gente fazia as leituras, tinha a missa. Então, não foi só uma questão turística, foi uma experiência realmente de intimidade com Deus, com a espiritualidade. Foi uma experiência incrível. Eu realmente tenho o desejo de retornar lá, até meio que prometi para minha esposa, gostaria de levar ela também para conhecer, porque Israel é lindo, é lindo, é lindo. Mar da Galileia, o Monte das Bem-aventuranças, Cafarnaum, é lindo demais, por mais que a gente também entrou na Palestina, que daí já é um pouco mais simples, mais pobre, tem mais desertos lá, mas a gente foi conhecer todos os lugares, todos não, né, a maioria dos lugares santos que deu ali para ver naqueles 15 dias, e foi uma experiência, assim, enriquecedora, padre. Quando eu voltei, eu queria compartilhar isso, e por 2 anos eu fui catequista de Crisma, então também de levar todas as experiências, todos os aprendizados, levar um pouquinho do evangelho para os jovens nos anos seguintes ali. E eu tive também uma resposta que eu fui buscar em relação à minha vocação, porque até então eu estava na dúvida se eu ia para o ramo do matrimônio ou se eu ia para o ramo da ordenação. Eu tinha essa dúvida. E lá ficou claro que eu poderia, porque eu também tinha o sonho de ser papai, e agora atualmente fiquei papai muito fresquinho, faz 15 dias, 16 dias que veio o Ryan, então já tem o Natan que apareceu no comecinho da live, e o Ryan está aqui conosco também, então eu tinha esse desejo, esse sonho de ser papai, de ter a paternidade, mas eu tinha uma sede muito grande também dessa busca de Deus e de compartilhar essas experiências. Então, hoje, onde é que entra isso que foi o sensacional do coaching? Quando eu consegui tirar um tempo para escrever a minha missão de vida e lá incluir
os meus valores e as coisas importantes para mim. E uma das maiores delas é incluir a espiritualidade dentro da minha missão. A outra era incluir uma grande paixão, que era a música. e mais, assim, aquelas habilidades, competências que a gente também vem trazendo da nossa experiência. E hoje eu estou com um projeto muito legal, além dos atendimentos, que eu faço atendimento hoje não só de coach, mas também de especialista emocional. Eu sou bem focado na parte da emoção, por isso que eu trabalho muito como funciona a mente, as emoções. Faço parte de uma equipe que a gente dá treinamentos de inteligência emocional e também de treinamentos focados mais para a inteligência financeira, que é uma outra área que eu atuo também. Mas eu tenho esse projeto chamado Musicamente, que é o poder da música, na nossa mente, nas nossas emoções. E eu estou fazendo um trabalho agora, até para compartilhar, que isso acho que você não sabe, é novo. Eu entrei no mestrado aqui na universidade, onde eu vou fazer uma pesquisa científica para validar esse método Musicamente. O quanto... e o objetivo do método é gerar um despertar existencial, é aumentar a espiritualidade. Olha só que bacana, através da música. Porque desde a época do meu grupo de jovens lá, a música tocava muito no meu coração, ela me motivava, ela me ajudava a ressignificar. E eu me tocava, me arrepiava, me emocionava com a música e trazia sentimentos tão bons e tão fortes, assim, para enfrentar as dificuldades, as adversidades. E então eu tive essa potencialidade da minha espiritualidade em função da música e eu pensei, nossa, vou compartilhar isso com mais pessoas. E esse está sendo um projeto assim sensacional, que eu estou muito feliz de poder estar compartilhando aqui um pouquinho com vocês. Você já conhece um pouquinho, mas você vai ver o quanto isso daqui a pouco vai ganhar uma magnitude aí para poder também tá tocando mais pessoas, mais corações, mais almas aí. Muito bom, Brant, e parabéns. Deus com certeza se faz com você nessa caminhada. Enquanto você colocava toda essa experiência, eu estava aqui pensando, você é o tipo de pessoa que decidiu não ficar na mediocridade dos 10%. Ou seja, você está indo sempre a mais, né? Você está sempre indo além e os seus conhecimentos você não está retendo só para você mesmo, você quer compartilhar isso. Isso que é o bonito. E hoje, dadas as facilidades que nós temos aqui nas redes sociais, os meios de comunicação, as tecnologias que estão cada vez mais chegando, nós precisamos compartilhar esse conhecimento, porque esta é a resposta sobre o que fazer quando você atinge 100% da sua capacidade mental. Ou seja, se eu tivesse conhecimento que eu considero muito na minha caminhada, o que eu faço com isso? Para que serve isso? E aí a resposta, compartilhe isso, porque é compartilhando que nós vamos ser felizes. E aí você como pai, eu como padre, como professor, através das redes sociais, o que nós queremos, e a metodologia do coach nos provoca isso, nos faz compreender isso, né? Nós precisamos compartilhar. Muitas pessoas, às vezes, olham para nós que estamos aí adentrando as redes sociais, essas lives, às vezes, quando nos veem nos apresentando como coaches, elas falam, é mais um que quer se apresentar, é mais um que quer aparecer, mas não é esta a essência do nosso pensamento. Nós queremos realmente compartilhar vidas, nós queremos compartilhar conhecimento, e sempre, o interessante é isso, sempre há alguém interessado, sempre há alguém disposto também a querer nos seguir. E ainda um adendo, Brant, você coloca aí essa viagem que você fez à Terra Santa. Eu também tive a oportunidade de fazer essa viagem. Eu passei 8 dias em Israel, foi uma experiência maravilhosa, e eu fui como guia espiritual, então eu celebrava ali as missas, tive a oportunidade de celebrar, inclusive, lá em Nazaré, com um palestino, tive a oportunidade de presidir na boda de Caná, foi uma experiência
é uma experiência emocionante. Inclusive lá renovamos as promessas matrimoniais de um casal que estava com a gente, e a experiência de Jerusalém, uma experiência um pouco fria, ficou bem na minha cabeça, mas muito interessante. A experiência ali do Mar Morto, a experiência ali das tribos de Curã, toda uma caminhada que realmente eu desejaria, acredito que você desejaria, que todas as pessoas fizessem, né? Porque é realmente um poço de espiritualidade. Aquele Rio Jordão, que é ali a fonte do batismo, ele continua sendo a fonte de espiritualidade de forma especial para todos os cristãos. Mas a gente sabe que muitos que nem são cristãos que vão ali também se sentem tocados, sensibilizados. E nós precisamos trabalhar, enquanto mundo, né? Precisamos trabalhar para que aquele Rio Jordão seja conservado, aquele Mar da Galileia seja realmente bem cuidado, porque ali as pessoas têm a oportunidade de rever aquilo que Jesus nos deixou, que está nas Sagradas Escrituras. Ainda, Gabriel, me permite, para que nós tenhamos essa espiritualidade firme, para que nós tenhamos uma fé consolidada, é importante sempre a leitura das Sagradas Escrituras. E uma viagem a Israel é uma leitura viva, é uma leitura experimentada, tal como nós podemos compreender na época em que Jesus estava aqui com a gente. Então fica aí o incentivo, se você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, pode, faça um esforçozinho e vá em algum momento a Israel fazer essa poderosa experiência de espiritualidade. Isso aí, e para incentivar, eu me senti muito seguro, padre, muito seguro, né? Porque muitas vezes pelas notícias a gente vê a questão das guerras, dos conflitos, obviamente sempre tem que estar atento, mas estando lá eu me senti muito seguro. Israel é um país de primeiro mundo, e eu queria aproveitar e compartilhar que eu lembrei também que a gente fez a renovação do batismo no Rio Jordão, foi muito legal. A gente foi aí em Jericó, no Monte das Tentações. O que me marcou também, além de Nazaré, Belém, onde a gente viu também onde é que era o nascimento de Jesus. A energia de Jerusalém, assim, é difícil de explicar, mas foi sensacional. Agora, o lugar onde eu realmente mais me toquei, assim, que realmente eu me emocionei, me permiti, assim, a chorar pela primeira vez lá, foi no Monte Oliveira. Não sei se você conheceu aquela igreja que o altar é um cálice, e que foi no momento da paixão de Cristo, aquela noite antes, né, de ele se entregar na Páscoa ali. Ali me tocou muito. Ali as reflexões, a missa, a energia, nossa, ali foi o momento ápice, eu posso dizer, da viagem. E obviamente também quando eu entrei no Santo Sepulcro, que a gente pôde também fazer a visita interna lá, né? E foi uma questão bem particular, porque entrava individualmente. Então foi um momento assim que foi, para mim, na minha vida, muito marcante. E nossa, eu trago isso de novo para a vida toda, e poder também depois compartilhar, né? Qual foram os momentos assim mais marcantes para ti nessa viagem para Terra Santa aí? Bom, você falando aí dos seus momentos, eu também me lembro aqui de vários deles, né? Bom, o primeiro momento de entrar em Israel, isso para mim, eu me lembro ali na hora do pouso do avião, ali em Tel Aviv, foi uma experiência assim de mistério, né? Afinal de contas, o que eu vim fazer nessa terra? E como você fala aí, um local muito seguro, muito tranquilo, há um carinho muito grande para com os turistas. Tel Aviv, aquele aeroporto de Tel Aviv, é uma acolhida maravilhosa ali, um aeroporto lindo. Então, assim, a chegada em Israel é uma chegada muito, muito impactante de forma positiva. Bom, são muitos os locais, mas para não ficarmos aqui delongando, eu registro o Mar da Galileia.
A experiência de estar ali rezando o Pai Nosso, nós rezamos lá no alto do monte, a experiência de Cafarnaum, estar ali onde Pedro, Jesus, ali na casa de Pedro, né, que eles colocam como casa de Pedro, aquela experiência de conhecer Cafarnaum, que dá ali toda uma contextualização cultural, estrutural da época. A experiência que eu já falei de estar em Caná, celebrando na capela de Caná. Esta experiência de Jerusalém, ela me tocou muito, mas eu considero que ela não me marcou tanto. O contrário já me marcou muito, foi a de Belém. Eu me senti muito bem em Belém, ali na realidade de Belém. Eu percebi a realidade de Belém muito parecida com muitas realidades nossas brasileiras, porque é uma realidade muito sofrida, é uma realidade de muita pobreza. Em Belém eu vi crianças na rua, eu vi crianças acolhendo. Jerusalém eu já não vi as crianças. Então eu me senti muito, muito junto à gruta ali onde Jesus nasceu, literalmente falando no contexto de Belém. E quem nos acolheu como guia lá em Belém foi uma, se eu não me engano, acho que era uma venezuelana. Então ela falava com muita alma, com muito espírito do sentimento dela. Ela não só dava os dados históricos, mas ela realmente colocava a intenção de nós turistas de compreender aquele mundo. E uma realidade ali sofrida em relação ao contexto de Israel, né? Então essa realidade me marcou. E por fim, então, foi um momento... Bom, Belém, depois nós visitamos também ali aquele contexto do museu, dentro já de um contexto histórico, nazista, a questão do Holocausto, né? A gente foi ali, aquilo ali me tocou de uma forma muito a me sensibilizar. Bom, mas ficando dentro do âmbito cristão, dentro do âmbito bíblico, eu fico então com o contexto ali de Nazaré, o contexto ali de Cafarnaum, o contexto de Belém e toda essa alegria de poder andar por Israel. Claro, não posso deixar de falar, você comenta aí de Jericó. Jericó também é algo muito, muito interessante de se ver, ali uma série de informações, a árvore de Zaqueu, que é muito falada na Bíblia, muito cantada, né? Então, são muitos detalhes. Muito bom, obrigado por compartilhar, padre, porque são momentos realmente que marcam a nossa vida. Não esquecendo, por favor, não esquecendo, você comentou aí o batismo no Rio Jordão. Eu tive a oportunidade do grupo fazer as renovações de todos eles, foi uma experiência, inclusive ficou gravado, muito, muito interessante aquela experiência. E eu tive um momento que eu até esqueci de compartilhar, que foi muito curioso, que foi numa das igrejas lá em Nazaré, quando nós estávamos em Nazaré, e eles perguntaram, né, era na missa, quem queria fazer a leitura, e naquele momento acabou, eu então, não me lembro se eu me oferecia, se me perguntaram se eu queria, eu aceitei, e quando eu fui fazer a leitura, padre, você acredita? Estou eu em Nazaré, e a leitura era justamente a do anjo Gabriel na Anunciação. Eu disse, não pode ser verdade. É muita coincidência, eu estou aqui na Terra Santa, em Nazaré, vou fazer a leitura e dar essa... para mim, assim, foi a sincronicidade, talvez que a gente também ouve essa palavra aí do universo do coaching, né? Mas eu também acredito que nada é por acaso. Então me marcou também essa questão da leitura, foi muito, muito bacana, assim, foi sensacional. E são essas, eu adoro viajar, né? Então ainda mais viagens que a gente consegue transbordar o espírito, assim, transbordar não só a parte cultural, mas assim a nossa parte mais elevada, a nossa parte que transcende. Então, se for para falar de viagem e principalmente essa aí, a gente ia passar a live inteira compartilhando momentos assim que marcaram. E eu queria trazer. Oi, pode falar.
Quem sabe a gente retorna junto, né? Você falou do desejo de voltar à Terra Santa, e eu também tenho esse desejo. Quem sabe a gente não se ingressa junto no mesmo grupo. Vamos marcar, vai ser sensacional. Inclusive, uma questão de Israel, e eles têm a parte tecnológica muito desenvolvida. Eles têm não só questões de universidades, mas de inovação. Eles têm, assim, toda uma parte, aí, desviando um pouquinho da questão espiritual e religião, muito avançada, muito evoluída, tanto que as universidades também, por ser um local sagrado, tem a parte da arqueologia muito desenvolvida lá também. Mas esse ponto da inovação e tecnologia, tanto que lá, estava nas notícias aí, é um dos países que está desenvolvendo vacinas muito avançados, estão os estudos e os testes para combater o Covid-19, né? Então, também é um país, assim, muito para frente, assim, muito, muito evoluído, muito inovador. Padre, trazendo essa questão da espiritualidade para esse momento que a gente está vivendo, bem atípico, e eu confesso que eu senti um pouco na pele aqui, porque eu costumava, padre, durante a semana, aqui eu moro numa cidade pequena, onde tudo é perto. Ó, minha irmã que foi nossa colega também no Ericksoniano, a Carol, está participando, está perguntando aí quanto tempo. Bom dia, Carol. E o que eu queria compartilhar com vocês, que eu senti assim muito na pele, é o não poder ir presencialmente na missa e comungar a Eucaristia. E fora isso, que já é um grande desafio, assim, a gente sente falta para quem tem isso já como um hábito positivo, como eu sinto a necessidade de alimentar o corpo, alma e espírito, né? A palavra a gente consegue se alimentar em casa, assistindo na televisão, mas eu também fazia minhas visitinhas no sacrário, assim, esporádicas, seria na parte da tarde, eu estou indo para o centro, eu dava uma escapadinha, eu ia lá fazer minha oração. Isso eu senti muita falta nesses 40 dias que eu não pude estar presente lá dentro da igreja, lá naquele meu... Eu tenho um lugarzinho especial, 2 lugarzinhos especiais, um que é nos penúltimos bancos, muitas vezes eu ia lá, fazia minha oraçãozinha, ou também junto de uma imagem de Jesus, assim, que eu chegava muito pertinho, e ali eu tinha o meu momento, assim, de intimidade, espiritualidade, fazia meus agradecimentos, pedia muita luz, para ele também clarear, talvez, as minhas próximas decisões. Isso eu senti falta nesse período aí, eu não vejo a hora de poder tá retomando esse meu hábito. Como lidar com essa nova realidade e quais seriam algumas dicas aí para a gente poder também não digo substituindo, mas compensando essa falta aí? Bom, primeiramente nós precisamos compreender que o coronavírus, além de todas as questões negativas, ele também traz um lado positivo. Ele traz o lado da gente se encontrar e nós nos vermos como pessoas integrais. Dentro do processo de coaching, nós procuramos fazer isso, né? E eu gosto muito de explorar isso, que a pessoa precisa de se ver por inteira. Então, eu estou percebendo que esse momento que nós estamos vivendo, toda essa abstinência que você está aí colocando com muita razão, porque é o sentimento da grande maioria das pessoas, essa abstinência ela está nos favorecendo. Primeiro, eu me ver enquanto corpo, porque eu estou percebendo que eu preciso cuidar do meu corpo para que ele não adoeça, para que ele não se contamine. Eu estou podendo me ver enquanto alma, porque eu percebo que eu sou muito pequeno, mas eu tenho alguém que eu acredito, ou que eu preciso acreditar, que está maior, e aí toda a esperança, todas as frases que nós dizemos, isso vai passar, eu acredito, Deus é maior. Ou seja, nesse momento nós nos damos conta que nós somos pessoas de fé, e essa fé é que nos mantém vivos neste mundo. E a outra grande dimensão é o olhar para o outro, a gente saber cuidar do outro, e aí esse outro é a família, que muitas vezes a gente
levanta, escova dente, toma café, aquele bom dia muito lavado, sai para a rua, volta cansado, vai para a cama, não se dá conta da realidade familiar, né? Então, essa dimensão mesma de perceber o outro, e esse outro através do núcleo familiar. E uma série de desconstruções, eu que estou dentro de uma escola, por exemplo, né? Uma série de desconstruções, porque achava-se que a escola não era tão necessária, o professor já está ultrapassado, a sala de aula já é coisa arcaica, uma série de coisas que a gente escuta que agora a gente está percebendo, com saudade do professor, com saudade da escola, como que eu estou com saudade daquela aula, de apresentar aquele seminário que às vezes eu fugia, né? Então, ou seja, essa tomada de consciência toda está sendo possibilitada através desse período que nós estamos parando, né? Que nós estamos parados. Eu até escrevi uma frase no Instagram aqui da escola, né? Uma frase de impacto que me veio na cabeça foi que tudo isso vale a pena para que a nossa alma não seja tão pequena. Ou seja, que nós possamos crescer, que nós possamos ter aí uma evolução no período pós-pandêmico. Eu também faço uma outra comparação, nós que trabalhamos com coaching, nós usamos sempre as metáforas, né? Eu digo que antes do coronavírus, nós estávamos entrando numa floresta fechada, abrindo picada, sem saber onde iria dar aquilo tudo, onde iria dar esse momento que nós estamos. Nós podemos dizer, e eu falo isso com muita esperança, que agora nós estamos no meio da floresta, já saindo. Continuamos a abrir picada, continuamos a enfrentar dificuldades, mas a gente já sabe que a gente está saindo, a gente já consegue ver algumas frestas de luz, e então isso já nos alimenta de esperança, essa possibilidade de ir à igreja. Aos poucos as igrejas estão abrindo, as pessoas já estão aí de alguma forma já sentindo a comunhão mais próxima e assim por diante. A pergunta que eu faço, sempre tem uma pergunta, né, é como seremos do lado de cada floresta? Porque do lado de lá nós sabíamos como a gente era, aquela rotina desenfreada, aquele mundo físico, aquela coisa assim muito capitalista, muito comercial. E do lado de cá, uma vez que a gente passou por tudo isso, será que a gente vai viver tal como estávamos do lado de lá? Então essa é a pergunta. Bom, Gabriel, então, eu digo, você me pergunta, né? Eu digo que as pessoas precisam de ter muita paciência, precisam de se cuidarem ao máximo de si mesmas, precisam de valorizar ao máximo as pessoas que estão junto, fazer desse momento o nosso céu, fazer desse momento o nosso espaço de Deus. E assim que a gente tiver a oportunidade de ir na missa, participar da palavra ali com o presidente da palavra, o padre, seja o pastor, o ministro, e a gente puder também tomar a hóstia, para quem quer a hóstia, que a gente faça disso um grande agradecimento, um grande momento que a gente possa dizer, a minha vida realmente só tem sentido se for em Deus. Uau! Que reflexão maravilhosa, padre. Inclusive, eu até já vou divulgar aqui que essa live ela vai ficar gravada por 24 horas. Então, quem não conseguiu assistir toda ela, ou quem, assim, nossa, gostaria muito que tal pessoa assistisse, entra lá no meu stories do Instagram, vai ficar gravado lá, porque olha quantas reflexões bonitas. A questão da pergunta, como estaremos do outro lado, né, quando isso tudo acabar, e eu acho... pelo menos eu acredito que é quase impossível sermos iguais ao que a gente era. Se a gente realmente tirar os aprendizados, as lições, as reflexões, os valores, a gente com certeza, e eu torço muito por isso, né, que a gente tenha dado mais um degrauzinho no nível da evolução, de sermos um pouco melhor, mais humanos, mais caridosos, assim, aonde a gente coloca a nossa atenção, como o padre falou, se a gente olha todas as coisas positivas, todas as oportunidades que esse período está nos trazendo, e realmente, assim, eu vejo muitas bênçãos e graças, assim, que quem está
disposto a enxergar ou pronto o suficiente para enxergar vão se aproveitar muito disso e utilizar isso para o bem, a favor dessa nova jornada. Quantas pessoas tiveram que se reinventar, vão sair mais fortalecidas, enfim, geraram novas habilidades, né? Tiveram que, por exemplo, muitas pessoas não utilizavam os meios de comunicação que hoje a gente tem, que facilita. Por exemplo, o padre está lá em Minas Gerais e eu aqui no Rio Grande do Sul, e a gente podendo aí compartilhar um pouquinho sobre essa nossa paixão também sobre espiritualidade que a gente vive, que a gente compartilha. Então, vai estar aí gravado na nossa live. E, infelizmente, padre, essa uma horinha ela passa voando, foi muito bom, a gente até acabou não percebendo esse tempo passar. Eu quero realmente agradecer muito, 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 não só a dedicatória do livro, a sua obra, assim, agradecer por você ter tido essa luz e a ação de escrever um livro sobre espiritualidade, o coach, pela nossa conexão que a gente teve aí no coach ericksoniano, que isso a gente vai levar para a vida toda com certeza. Eu acompanho muito o padre eu sei que acompanha um pouquinho também como é que está a minha missão aqui. E ficou aí uma coisa muito feliz, que é a gente marcar a nossa viagem de volta para a Terra Santa, e de logo a gente também está combinando mais algumas lives, talvez mais específicas em alguns assuntos. Se o pessoal gostou, eles podem também estar compartilhando aí. E eu deixo um espacinho para ti também fazer os teus agradecimentos aí. Bom, Gabriel, muito bom esse nosso momento aqui. Eu estou aberto a qualquer outra oportunidade que você puder me oferecer e, quem sabe, também, uma hora eu vou devolver e fazendo com você aqui comigo, né? Maravilha. É uma experiência muito boa essa de conversar. E eu já fiz isso aqui alguns dias atrás, no início dessa pandemia. Estou agora fazendo a chamada quarentena com Maria, dentro do mês de maio. São muitas aí as possibilidades e os meios, e eu estou aproveitando dentro das minhas condições. Só tenho a agradecer, foi realmente o que nós chamamos de um estado de flow, né? Energia total, sinergia. E eu fico feliz demais, agradeço muito a você, a sua família, a sua equipe, ao seu projeto, e vamos que vamos para frente, Deus sempre nos abençoando. Amém. Então, eu vou pedir essa bênção final aí tua, então. Já que estamos com o padre aí, faz essa bênção final para nós aí, padre. Então, na alegria desse dia que nós estamos aqui começando com essa live, a bênção deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, sobre você, Gabriel, sobre toda a sua família, sobre todos os seus trabalhos. Amém. Amém. Pessoal, fiquem com Deus. Assistam quem não assistiu tudo, compartilhe essa live que ela vai ficar por 24 horas aí. E se cuidem, fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço, padre Giovanni. Felicidades.